Hoje em dia, a nossa cultura geral é muito maliciosa. Você pode perceber aí, em música, em filmes, no linguajar das pessoas, nos ídolos que a gente acaba aí admirando. Tudo tem uma questão de malícia, de sacanagem, sexualidade. Você não pode ser otário, você tem que entender o que está sendo dito. Todas as músicas têm segundos interesses, conotações escondidas, enfim, vira aquele caos que hoje em dia a gente percebe. O que acontece é que esta cultura, já que ela é hegemônica, vai gerar o quê? Uma anticultura, uma contracultura, não é mesmo? Então, se de um lado hoje nós vemos todo esse crescente cada vez mais explícito e cada vez mais baixo, vai se criar uma contracultura que vai buscar exatamente o inverso. Que é então hoje em dia que o pessoal chama de uma cultura mais tradicional, mais conservadora, até associam a questão aí da política de direita, enfim, vai se criar essa contracultura. É óbvio, né, meus caras, eu não preciso dizer para você assim, entre a cultura vigente e a contracultura emergente, é óbvio que a gente vai ter que optar pela contracultura, porque pelo menos ali a gente tem valores claros, a gente tem um norte, tem uns caminhos que são um pouco mais sólidos para serem traçados. Porém, tem um problema. Esta contracultura, assim como a cultura vigente, ela também é o quê? Geradora de neuroses. Eu, como psicólogo, já atendi todo mundo aqui. Aqui não tem um preconceito, tem daqui, tem de lá, todo mundo. Mas uma coisa que eu percebo é que o lado da contracultura, o lado que quer fazer as coisas certas, tem uma tendência a ser rígido. Se aqui tem uma malemolência, aqui então eu vou ser rígido. Se aqui tem uma questão de buscar o bem-estar, desse lado aqui eu vou buscar o sofrimento. Desse lado aqui eu vou evitar o bem-estar. E enfim, a gente sai do 8 e a gente vai para o 80. E começa a gerar um perfil muito visível hoje em dia de pessoas que não querem se misturar com essa laia. E nunca se misturaram. Porque é um fenômeno também que a gente percebe, é a galera que tá aqui na malícia, na maldade, olha e fala, cara, acho que eu preciso mudar de vida. E aí muda. Isso é o arquétipo do filho pródigo, eu não vou falar sobre isso hoje, mas é algo que eu acho fantástico a gente pensar. Então tem o filho pródigo, né? Que tá aqui, nasce numa família, beleza, vai lá, faz as cagadas, depois volta. Esse é um perfil que é muito diferente de quem nunca chegou perto disso aqui. E o que acontece é que o quê? Se você nasceu numa vida corretíssima, ou se você escolheu essa vida corretíssima e você sempre está buscando ser mais puro, sempre está buscando ser mais certo, sempre está buscando ser perfeito, sempre está buscando servir, coisa e tal, corre-se o risco de você nunca integrar no seu ser esta maldade. E então, as consequências psicológicas são e podem ser muito trágicas. Recentemente eu fiz o podcast sobre cisne negro e eu falo sobre isso, principalmente na alma feminina, tá? E eu acho muito importante falar mais sobre isso, porque eu acho que eu não me expressei ainda o suficiente sobre esse tema. O que acontece é o quê? Se você está seguindo o que é correto, pensa comigo, o correto, ele está acima ou abaixo da maldade? Ele está acima. Então, todas as suas crenças, elas devem necessariamente dar conta de entender e dar conta de abarcar a maldade. Toda a sua bondade, toda a sua virtude que você tanto vem buscando, tem que conseguir dar conta do quê? De toda a malícia e toda a maldade que tem aqui. Você tem que compreender. Por quê? Porque dentro de você existe esta tendência. Porque dentro de você vai existir, né, 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. E posso dizer uma coisa? Infelizmente não é só 1%, é muito mais do que 1%. Então, quando você segue um caminho de certezas, você vai ter que chegar um momento em que você vai ter que mergulhar no inferno da sua própria alma. E você vai ter que olhar e perceber que tudo aquilo que você nega está dentro de você em germe. E pior, já deve ter se apresentado para você. Isso é uma das coisas que eu analiso lá no filme e o filme retrata isso. Esse conflito constante entre alguém que quer ser perfeita, que é a Nina no filme, com uma maldade. E sabe o que acontece? Quem está aqui desse lado começa a gerar o quê? Medo e desejo da maldade. Medo porque não quer ser mal, mas desejo por quê?
Porque os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Porque tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que faz essas pessoas ficarem aqui. E eu começo a perceber que talvez essa regra pela regra, ela comece a ficar oca. Só que o que acontece é que normalmente, o que vai acontecer? A pessoa que está aqui, esse medo e esse desejo vai gerar o quê? Uma aversão dessa pessoa. Ela vai olhar para o mal e vai falar, eu não quero de maneira alguma, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço, não sei, nunca vi, né? Tenho raiva de quem viu, entende? Começa a gerar esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa vai gerando um desejo de controle. E o desejo de controle vai gerando uma autoexigência. E essa autoexigência vai gerando cada vez mais neurose. E essa neurose vai o quê? Adoecendo. Vai adoecendo. Porque quem que é rígido e quem que fica se defendendo o tempo inteiro é quem está ameaçado. Só que se você está do lado certo, como é que você pode se sentir ameaçado? Se você está do lado correto, por que você se sente ameaçado? Você só se sente ameaçado porque você percebe que tem lugares dentro de você que você ainda não reconheceu. O exemplo que eu dou é o quê? Aquele homem ou aquela mulher que sabe que não pode ser colocado em certas circunstâncias porque senão ele faz cagada. É aquele sujeito que tem problema de bebida, o cara fala, vamos beber uma aí, rapaz, nem vou. Vou não, porque isso aí sempre dá merda. Ô, vamos em tal lugar? É esse lugar aí, toda vez que a gente vai pra lá, de lá vai pra... Não quero. Essa pessoa é uma pessoa que conseguiu integrar o seu bem, conseguiu integrar os seus valores com o que há de mal dentro dele. Só que o que acontece muitas vezes é que essa pessoa corretíssima, ela acredita que ela é imbatível. Ela é blindada. Então, ela começa a se colocar em situações. E quando comete o erro, a punição, além de ser externa, de uma vergonha, de um comprometimento, de, enfim, às vezes gastar dinheiro, às vezes se envolver com quem não deve, no dia seguinte, a culpa vai lá em cima. E quando a culpa sobe lá em cima, a pessoa se julga, se culpa e não acredita, coisa e tal. E acaba o quê? Acreditando que tudo aquilo que eu vivi, então, é falsidade. O que acontece é o quê? Essa pessoa não integrou de fato. É o marido que pensa, eu posso ir em qualquer lugar, não vai ter problema nenhum, porque eu sou fidelíssimo. Eu sou o homem mais fiel desse mundo. Meu amigo, tu vai escorregar numa casca de banana. É a mulher que acha que, não, eu não gosto de nada disso, não, eu não me interessa, tudo isso é muito baixo, tudo... entende? E daqui a pouco tá o quê? Tá com inveja, daqui a pouco tá amargurada, daqui a pouco tá ressentida. Então, o caminho que eu acredito no final das contas é você conseguir fazer com que esta parte sua dialogue com esta outra parte sua. E isso vai ser sempre um processo doloroso e comprometedor. Não comprometedor exteriormente. E aqui eu não estou dizendo entre em contato, faça as merdas, passe por esse rito de passagem, faça um monte de cagada e depois volte. Não. Né? Não dê uma de filho pródigo voluntário no sentido de não, sou muito bom, preciso passar por umas cagadas. Não é isso. É doloroso e comprometedor porque você vai ter que olhar para dentro de você. E você vai ter que reconhecer, eu sou mal. Só que tem um problema, quando eu falo isso, se você tá mais desse lado aqui da força, o lado bom da força, você não tá abraçado com o Darth Vader, né? Numa balada suspeita, se você tá aqui, né, junto com o lado bom da força, o que vai acontecer é que você vai falar, mas eu sei que eu sou mal. Mas eu sei de tudo isso. Só que o que eu quero dizer é que muitas vezes esse reconhecimento é um reconhecimento pro forma. Porque você sabe que para se portar como uma pessoa perfeita, você tem que reconhecer que você também é mal. Senão vai dar muito na cara. Não é de verdade. Não é concreto. É simplesmente da boca para fora. Não, eu sei que eu sou ruim. Ah, não, é claro. Né? É aquela autoacusação que até você está querendo, como é que eu posso, sinalizar a virtude da humildade. Entende? Não, tem que entrar em contato. Só que esse processo é muito pessoal. O que eu quero dizer aqui para você hoje é que olhe para a sua realidade, olhe para o que existe no mundo e entenda que dentro de você existe o germe disso daqui.
E entenda que pode acontecer de você cometer erros parecidos daquele que você acusou. Mas entenda que é por meio desta malícia, tá? Botando entre aspas aqui. É por meio de você entendendo o seu lado ruim é que você vai conseguir antecipar a maldade dos outros. Você vai conseguir antecipar a sua maldade. É por meio dessa malícia que há em germe dentro de você que você vai conseguir também muitas vezes entender que se as coisas estão rígidas, se as coisas estão fechadas e se as regras que estão te dando são regras injustas, você tem que ter essa esperteza para também ser rebelde na hora certa. Porque esta inteligência do mal que subverte as coisas, ela também tem que ser integrada dentro da nossa alma. Porque muitas vezes nós temos que subverter as coisas, porque aquilo que é dito certo pode, no final das contas, estar gerando muito mais dor do que realmente um caminho correto. Então entenda, tem que ter essa absorção. Quando você desce nos infernos da sua alma e você conhece essa maldade que existe dentro de você, não é para você sair lá igual um capeta. Entende? Não é para você sair de lá trazendo uma galera do ruim, do mal. É para você sair de lá sabendo e entendendo como que funciona a mentalidade do diabo e como que isso é atualizado na sua alma. E entenda, eu não estou falando de questões espirituais. Não vou me arriscar a isso. Eu estou falando sobre a questão psicológica. Em outros termos, quando você entrar no pior que há dentro de você, na sua sombra, saia de lá com a inteligência, entendendo o inimigo. Não tem aquele ditado, know your enemy? Conheça o seu inimigo? É exatamente isso. Só que quando nós falamos da alma humana, o inimigo está dentro de você. Tem várias inclinações. E é por isso que eu acredito que uma das coisas que acontece no Cisne Negro, e que também acontece com o Sméagol no Senhor dos Anéis, porque aqui a gente junta tudo, é a dificuldade de confissão. É de confessar que existe sim a maldade. E tanto o Sméagol quanto a Nina reconhecer que existe a maldade e eu já agi de maneira ruim, eu já agi de maneira má. Essa é uma confissão extremamente necessária. Pegando primeiro o Sméagol, porque a Nina do Cisne Negro ele tem uma proximidade de nós, né? É um pouco mais real. Mas pegando o Sméagol, qual que é a grande dificuldade, qual que é a grande dualidade do Sméagol Gollum, né? Ali. É que o Sméagol matou o amigo pelo anel. E então ele gera uma outra personalidade, vamos dizer assim, que é o Gollum, que fica falando o quê? Murder, murder, assassino. E o Sméagol não consegue reconhecer. Eu matei mesmo. Ele não reconhece. Eu matei e me arrependo. Não tem esse reconhecimento. É por isso que o Gollum continua existindo. Porque o Sméagol não assume que é verdade, Gollum. O que você está falando aconteceu. O que você está falando é verdade. Você só existe como uma outra personalidade porque eu não integrei você dentro da minha personalidade. Você só existe de forma autônoma porque eu quis separar e fingir que não sou eu. Sim, eu sou você, mas eu posso escolher se eu quero que você exista. É isso que acontece nessa dualidade do Gollum. O mal, que é o Gollum, ali, que acusa, que é cheio de malícia, que tem um ódio contra o mundo, como se o mundo tivesse feito ele, obrigado ele a ser feito coisas más, e do outro tem a inocência, não, por favor, a fragilidade, coisa e tal. Veja, no Gollum, né, Gollum Sméagol ali, não há um elemento integrativo. Nada integra. Nada integra. Claro que, se você é fã do Senhor dos Anéis, você vai entender. E eu espero que você seja, pelo amor de Deus, ser vivo. Você vai entender que, óbvio, ele está com o anel, o um anel. E um anel, ele é cheio de malícia. Ele é o anel. Ele é o puro mal encarnado em objeto, né? Então é óbvio que ele vai ter dificuldade em assumir e confessar esse tipo de coisa, né? Enfim. Mas esse é o Gollum. O que acontece no Cisne Negro é a mesma coisa. A Nina não reconhece que ela tem inveja, que ela fica puta com a mãe, que várias coisas ruins passam pela alma dela, mas ela mantém, fingindo ser aquilo que não tem como mais ser. Então, se você está passando por um processo em que você está sendo alguém
e você está se escandalizando com certos movimentos internos que você tem, é porque você está seguindo mais ou menos esse perfil. Gollum, Sméagol, Nina. Você está mais ou menos por aí. Por quê? Porque tem coisas que você já viu, não dá para desver o que foi visto. E você não assume. Eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso por mal. Eu fiz isso. Eu fiz corpo mole. Eu tenho inveja. Eu fico puto com a minha mãe. Porque o que acontece é que aquele que acredita-se ser uma alma perfeita, diante do mal, ele acha que tudo vai ruir. Diante de uma maldade, tudo vai ruir. Eu sempre falo que Deus é compassivo e justo. Ou seja, tem essas dois lados de Deus, a compaixão e a justiça. A pessoa que está vivendo dessa farsa e querendo acreditar que é perfeita, ela vive na base da justiça. Porque quando o mal aparece, ela se escandaliza, ela se afasta do mal, ela não quer saber, tem até uma reação histérica muitas vezes. E quando o mal interno acontece, o que vem? Vem auto-julgamento, vem punição. Você se flagela, você se tortura. Interiormente, tá, gente? Por favor. Não vou pensar que é de fora. Mas de fora também pode acontecer, mas não é o caso aqui. Por quê? Porque falta compaixão. Falta a compaixão que absorve esse tipo de coisa. Falta a compaixão que é um olhar esperançoso. Falta a compaixão que consegue olhar e falar, você errou agora. Na próxima você vai acertar. Falta isso. Enfim, o que eu quero que fique claro aqui, acho que já ficou, mas não custa repetir, é que olhe para dentro de você. E assim como esses personagens, veja o que há de maldade dentro de você, mas seja sincero. Seja normal e tenha bom senso nessa procura. Porque também você pode estar ouvindo isso daqui falando, meu Deus, é verdade, eu preciso melhorar. Nossa, que puxão de orelha. Para com essa merda, entendeu? Para. Tudo que eu tô falando aqui não é grandes novidades, entende? Né? Não é uma grande novidade o que eu tô falando aqui. Você já escutou isso antes. A única questão é que talvez você não tenha visto o quanto isso é necessário para a tua vida. Porque quando a gente entende a maldade dentro de nós, a gente consegue controlar isso. A gente consegue, como diz o próprio Jordan Peterson, a mulher não gosta de um homem inofensivo. O homem tem que mostrar força, mas força controlada. Força que poderia ser usada para o mal, poderia ser usada para a violência, mas que ela é canalizada para o bem. Isso é uma integração. A inteligência, a malícia, a linguagem, a sedução, enfim, as armas femininas, elas podem ser usadas para o mal, mas também podem ser usadas para o bem. Só que só usa para o bem a mulher que entendeu que assim, a faca que me defende é a faca que eu também posso matar. Só usa para o bem aquele que integra. E essa luta interior é gigantesca. A partir do momento em que você começa a perceber que aquilo que é o meu dom também pode ser minha maldição, dependendo da minha inclinação interna, é aí que o pau começa a torar, meus amigos. É aí que você percebe que, diferente do Gollum, que acreditava que estando com o anel tudo ficaria resolvido, ou a Nina, que sendo chamada para ser lá a Cisne Rainha, lá ia ser tudo perfeito, diferente desse universo limitado, né, e de certa maneira ilusório de que vai chegar um momento em que tudo vai dar certo, não. A vida adulta é uma constante luta interior, até que a luz da nossa vela se apague. É nós o tempo inteiro percebendo que tem mais maldade, mas também tem mais bondade, e que eu também preciso lidar melhor comigo mesmo. A hora de eu ser justo comigo e me exigir, mas também a hora de eu ser compassivo. Essa luta interior, ela é constante. Eu vejo isso no consultório. Quantos pacientes não ficam nessa luta, acertam uma semana, errar outra, coisa e tal. Então essa ideia de que, se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certo, muitas vezes nos leva para uma neurose, uma rigidez, em que eu busco uma perfeição, e eu não consigo perceber que eu não vou fazer tudo certinho, eu vou errar, mas quando errar não é o fim do mundo, e quando errar eu vou ter que utilizar um outro recurso que não a justiça comigo mesmo, que é a compaixão. Ok? Acho que tá bom por hoje. Deu pra pensar melhor? Enfim, curta aqui o meu canal,
Dê like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Recentemente eu estou falando sobre maturidade, tem um link aqui do Mapa da Vida, se você quiser conheça essa Masterclass que eu lancei ultimamente. E também me siga nas redes sociais, enfim. Vamos continuar conversando sobre isso, principalmente vocês mulheres, tá? Porque eu comentei sobre o cisne negro recentemente e eu acho que isso tem que ser mais esmiuçado. Principalmente você que é a menina boazinha, a certinha, que tem medo de magoar os outros. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Tem que sair dessa refém desse sentimento. Mas enfim, por hoje tá bom, não é mesmo? Ó, meus amigos, então, seja normal, tenha bom senso. Um grande abraço. Até.